Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao mais ADEPALcast, é o nosso segundo episódio, tá? E hoje, antes de começar o nosso bate-papo de hoje, dizer que o nosso primeiro episódio, viu, doutor Terci, foi um verdadeiro sucesso. Nós adentramos pelo mundo operacional da Polícia Civil, foi um tema que agradou bastante e muitas curtidas nas nossas redes sociais. E hoje eu tenho certeza que será outro sucesso, porque o assunto que é importante, isso todos nós sabemos, né? É um assunto caro para todos nós, mas, sobretudo, complexo, tá? E é sobre isso que nós vamos tratar hoje aqui, sobre a questão da saúde mental, partindo do pressuposto que os profissionais dessa área atuam no universo de múltiplos fatores de risco, tá? Elevado níveis de estresse, exposição a situações traumáticas, e é a partir de tudo isso que nós vamos aqui analisar a importância desse cuidado que devemos ter com a questão mental. E para esse bate-papo hoje aqui, eu tenho na minha companhia aqui de bancada o doutor Gabriel Terci, é delegado de polícia, é idealizador da comunidade Concurseiramente, da qual eu sou seguidor e recomendo a todos fazê-lo. Psicanalista em formação no Instituto Asas de São Paulo, professor do Unicursos, Campinas, São Paulo, professor da UEMA, professor do curso Jorge Hélio, OAB Fortaleza, especialista em Direito Penal pelo Complexo Jurídico do Dr. Damásio de Jesus e bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Sorocaba. Doutor Terci, seja bem-vindo para esse bate-papo. E na outro lado aqui da bancada, a nossa especialista de hoje, a doutora Carolina Roma, formada em Psicologia pelo Unicelma há 15 anos, especialista em Neuropsicologia pela Sensupeg, há mais de 11 anos atua na área da saúde e segurança pública, já tendo atuado na Guarda Municipal, Vale e atualmente na Polícia Civil. É com esses senhores especialistas que nós vamos bater esse papo de hoje, e eu começo aqui indagando a doutora Carolina. Doutora, a partir de todos esses pressupostos que eu levantei aqui no início, dos múltiplos fatores de risco que a nossa carreira enfrenta, né? Elevados níveis de estresse, exposição a situações traumáticas. Afinal de contas, falar de saúde mental nas forças de segurança importa? Saúde mental importa? Bom, eu queria agradecer o convite, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, desse espaço ser aberto para a gente tratar sobre esse assunto que é importante. Nos últimos 10 anos, a gente vê uma crescente, né, no adoecimento das pessoas de uma forma psicológica e emocional. E dentro das atividades policiais, atividades de segurança, esse número ele é maior devido às próprias características da atividade, né? Toda essa exposição que o senhor falou, situações de risco, o próprio fato do policial ele ser a pessoa que defende, ser a pessoa que não descansa. Eu tenho certeza que quem é policial, vocês podem até confirmar, que numa situação de segurança um vizinho chama, um amigo chama, fala com fulano que é delegado, fulano é da polícia, né? Então, não existe um descanso, né? Não existe uma folga da atividade, né? Então, assim, a gente vê que os números eles só apontam esse crescimento. Eu lembro que quando a gente começou o projeto na polícia, a primeira ação que a gente foi fazer, eu fiz um estudo e os dados mostravam que o policial, o agente de segurança, de uma forma geral, ele era 3 vezes mais suscetível ao suicídio. Quando a gente foi organizar a ação do Setembro Amarelo do ano passado, esse número já estava em 5 vezes mais suscetível ao suicídio, né? Devido a todos esses fatores, além disso, eles têm que lidar com as demandas pessoais, né? Casamento, filhos, família, estudo, né? A própria saúde física também. Então, essa saúde mental ela é um assunto importante. Eu acho que já existe um reconhecimento da OMS em relação a essa questão da integralidade mente e corpo, né? Não existe mais aquele negócio, isso é uma doença psicossomática, isso é psicológico. Não, a gente já sabe que existe uma origem cognitiva, física, neurológica para tudo que a gente sente, né? E que um interfere no outro. Então, com certeza, é muito importante a gente estar tratando e trazendo essa informação aqui. Eu vou passar aqui a palavra para o doutor Terci, mas só dentro dessa questão que a senhora suscitou agora, da questão do suicídio, que é dentro da nossa área 5 vezes mais propensão para esse ato, né? Existem outras questões também. Na nossa área de atuação em que mais há incidência de doenças ocupacionais, né?
A menor expectativa de vida é nos profissionais de segurança pública, em comparação ao resto da população, né? O número de mortes no Brasil é maior nessa parte da segurança pública que em outros países, que, por exemplo, o México, que vive uma guerra contra as drogas, cartéis e tudo. Aqui no Brasil ainda morrem mais policiais. Então, esses números são números alarmantes. E tem até uma pesquisa da Fiocruz, deixa eu ver se eu acho aqui, que fala o seguinte, que 53,9%, viu, Tessi, dos profissionais de segurança eles estão em situação de risco eventual, continuamente. 31,89% situação de risco constante, tá? Ou seja, você tem mais da metade da categoria em situação de risco eventual, ou seja, sempre é um risco, ainda que eventual. Quase 40. Quase 40% em situação de risco constante. Você tem 27,3% de profissionais com doenças neurológicas crônicas, isso aqui notificadas, a gente não sabe qual é a subnotificação. E um dado que me chamou muito a atenção, viu, Tessi, doutora? 56% das mulheres nesta pesquisa apresentam algum transtorno mental na área de segurança. Isso aqui me chamou muito a atenção, tá? Tessi, fica aí com a vontade aí para... Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né? É uma honra e uma grande responsabilidade estar aqui compondo essa bancada do ADPOLcast. São números impressionantemente alarmantes. Nós hoje temos um cenário mundial complicadíssimo, né? Nós temos um avanço, infelizmente nós temos um avanço em relação às doenças mentais, como transtornos de ansiedade, insônia, depressão e casos de suicídio como um todo, como um geral, com a sociedade não só brasileira, como mundial. E se a sociedade já está nessa caminhada desse adoecimento, quando a gente traz para a realidade policial, como o Dr. Márcio bem colocou, 40% estão em risco real, constante. 40% é um índice muito alto, é um índice muito grande. Se nós levarmos em consideração aí, números brutos das forças de segurança, nós temos centenas de milhares de policiais, sejam militares, federais, policiais penais, policiais civis, guardas, enfim. São talvez centenas de milhares de profissionais. E quando a gente coloca um número de 40%, essa proporção ela é gigantesca. São muitas pessoas que enfrentam essa realidade. E a gente vai explicar aqui um pouco sobre exatamente o que pode levar, o que tem de especial que pode levar os membros das forças de segurança para esse quadro tenebroso das doenças mentais. Uma sugestão aqui para ti depois. Mais algum complemento, doutor? Eu acho interessante a gente entender um pouco mais, e quando a gente entende um pouco mais, a gente desmistifica, né? A gente quebra barreiras de preconceito, e isso é fundamental nessa área. A gente trazer, ainda que trazer essa reflexão, né, sobre si, sobre o seu autocuidado, buscar conscientizar cada um para entender até que ponto a tristeza, a angústia, ela está num nível normal, aceitável ou patológico. E levando essa autoconsciência, levando esse entendimento, quando a pessoa vislumbra uma angústia prolongada, uma angústia muito intensa, saber que não é frescura, saber que do mesmo jeito que ela pode ter uma gastrite, que é uma doença física, ela pode ter uma doença mental, ela pode ter uma doença que afete a sua psique e assim busque ajuda. Não são raros os casos que o contexto do transtorno ele começa, não é necessariamente com uma ideia suicida. Ele pode começar com um transtorno de ansiedade, é frescura, evoluiu e a pessoa continua achando que é frescura. E os membros das forças de segurança têm também essa demanda, né? São
queira ou não, símbolos da ordem, símbolos da manutenção da ordem. Então, se uma pessoa comum já tem essa perspectiva, poxa, pode ser frescura, pode não ser nada demais, imagine um membro de força de segurança que ele tem que ter aquela segurança, aquela rigidez, enfim, aquela postura sempre de cuidador. Eu não ia falar super-herói, mas já que a senhora colocou aquela postura de super-herói, é um pouco disso, e acaba não se permitindo essa análise. É justamente essa crença popular, né, de que o policial no Brasil é um super-humano, né, como se não tivesse angústias, como se não carregasse traumas, problemas. Então fica essa crença popular, né, por parte de homens e mulheres, como se a gente tivesse uma superação mental contínua, tá? E não é bem assim, né? Nós, como qualquer outro, temos traumas, problemas complexos. Então, como é que essa parte da psicologia pode auxiliar esses profissionais nesse confronto aí? Porque você entra para a polícia com aquele desejo, com aquele afã de ajudar, de contribuir com a sociedade. Esse é o primeiro passo, tá? Inclusive, diz que há um dilema entre policiais que entram, os chamados policiais vocacionados, com esse desejo, com essa coisa de querer ajudar e superar as dificuldades, e aqueles que entram mais buscando uma estabilidade. Talvez, muitas das vezes, não sei se há alguma pesquisa nessa área, esses policiais que entram buscando mais essa questão de estabilidade, uma segurança patrimonial, talvez sejam os que enfrentam os maiores, eu não sei se há alguma pesquisa, mas talvez o dilema deles seja ainda maior, né, do que os policiais ditos vocacionados. Então, como é que a psicologia pode auxiliar aí nessa interação, nessa ajuda a esses policiais que ao mesmo tempo que querem fazer o melhor pela sociedade, se veem muitas vezes de mãos atadas, e essa mesma sociedade que os enxerga como heróis ou super-humanos, mas que, na verdade, nós somos, como qualquer outro, sujeitos a todos esses infortúnios. Sim. A psicologia, primeiro, ela vai ajudar esse policial no sentido do reconhecimento, né, a informação sobre as patologias, as principais patologias, né? Quanto mais eu sei a respeito de saúde mental, mais eu tenho uma tendência maior a me cuidar e a me perceber mais, né? Outra coisa também é que a psicologia ela pode ajudar nesse processo de descompressão. Às vezes você não consegue falar sobre as suas emoções, né? Eu vejo esse padrão na polícia, né? Esse receio de falar que não se sente bem, que não está bem, e o fato de você falar sobre o que você sente já descomprime, né? Já traz uma descompressão emocional. Outra coisa também, a psicologia ela vai te ajudar a entender as tuas escolhas, vai te ajudar a entender os teus pensamentos e as tuas emoções, vai te ajudar a entender quando aquilo é normal, faz parte do teu processo, e quando aquilo é patológico, quando já está extrapolando, já saiu da normalidade. Todos nós estamos sujeitos a sofrimento. Mas, assim, se eu sei porque eu estou triste, é uma depressão reativa, não é considerada patológica. Se eu sei porque eu estou ansiosa, isso também é considerado reativo. Eu posso ter dificuldade de lidar com isso? Posso, talvez eu precise de uma assistência, né, nesse sentido. Mas, a partir do momento que eu ando angustiada, eu não reconheço, eu não sei por que eu estou assim, ou então se eu acordo já sobressaltada, se isso já tem me interferido o sono, se eu já não tenho sido tão funcional, né, isso já existe um indício de que você já saiu um pouco da normalidade, já não está mais conseguindo lidar com o que você sente. Então, a psicologia ela vai te ajudar a se proteger, vai te ajudar a entender os teus limites, até onde eu posso ir, né? Vai te ajudar a entender o que está sob o teu controle e o que não é seu controle seu, né? O que você pode fazer para minimizar esse sofrimento. A psicologia, então, assim, vamos dizer que ela vai me ajudar a não cair nessa enganação de achar que eu realmente sou um super-humano, que eu preciso de ajuda, eu preciso procurar ajuda, né? Exatamente. Doutor, tem um autor, eu comecei a ler, ainda não... Eu queria ter lido para conversar aqui, mas não consegui. Christophe Dejoux, né? A Loucura do Trabalho. Não sei se vocês conhecem. Ele diz o seguinte, doutora, ele tem aqui, dentro disso que nós estamos falando aqui agora. Dejoux diz o seguinte, que o medo de ação, caso se eclodir no trabalho, isso afeta de sobremaneira a parte funcional. Ou seja, se esse medo te afeta de uma maneira muito dura, vai atrapalhar a sua tarefa no dia a dia, né?
Então, só que a gente tem o seguinte, na polícia a gente fala muito da questão de estrutura, né, que nós não temos os meios, etc. Mas, ao mesmo tempo, há uma dedicação impressionante para que a gente supere essas dificuldades, independente do Estado dar ou não dar as condições. E aí entra naquela questão assim, o afã de resolver, a vibração que existe no nosso meio. Muitas vezes a gente diz assim, olha, tem uma missão em tal cidade para ficar não sei quantos dias, às vezes dentro do mato, mas não tem o pagamento de diária, vai sair depois de tudo. Todo mundo quer ir. Todo mundo quer ir, independente de não ter ou não ter. Você quer ir, você quer fazer, né? E aí, é aquilo que a gente diz. Essa atuação, essa vibração e esse afã de querer fazer, ele se sobrepõe aos riscos da própria atividade, né? É como se fosse uma tática de defesa. E aí, é que se a gente entrar nessa ciranda, de o tempo todo usar isso como tática de defesa e no afã, na vibração, querer fazer independente dos meios, isso de alguma forma pode impactar na saúde mental no dia a dia, porque você está sempre tentando se superar, porque você não tem os meios, e ao mesmo tempo você quer fazer, você quer servir a sociedade. É o burnout, né? Isso, aí, desculpa exatamente. até atravessar a resposta da doutora, mas Não, quando ele falava, eu favor. visualizava e aí essa bexiga enchendo e chegando no A ponto do ambiguidade de burnout. sentimentos, né? Uma Exatamente. frustração e querer resolver. Sim, como ele falou, o burnout, né? O burnout já tem até CID, graças a Deus, mas a gente antes, para afastar para entender e identificar um servidor como doente por questões de trabalho, a gente tinha que juntar 2, 3 CIDs. Agora não, desde 2021 isso já foi reconhecido. E por mais impressionante que pareça, no mundo, o Brasil está em segundo lugar, né, em doenças de exaustão ligada ao trabalho. O estresse também é algo natural, a gente sente, né? Quando a gente fica estressado, a gente fica mais motivado, a gente fica mais animado, né? O problema é a gente permanecer nesse estresse. Né? Por exemplo, eu entro e saio dele. Eu tô no momento de uma demanda maior de trabalho, eu fico um pouco estressada, eu tenho esse transtorno de ajustamento, de adequação, né? De adaptação, para que eu fique com mais energia, eu pense em mais coisas, eu fico mais criativa, né? Eu penso em mais formas de lidar com aquilo. Mas quando aquilo passa, eu tenho que sair desse estresse. O problema é que, nessa situação que o senhor falou, a pessoa não consegue sair, ela fica o tempo todo, né, lidando com esse estresse, 24 horas, vai para casa e leva o trabalho para casa. E eu vejo esse padrão na polícia, né, da pessoa não conseguir se desligar. Mesmo eu entendo a dificuldade. Eu acho que é difícil o senhor, vocês como delegados, vocês com certeza já lidaram com situações em que não tem a resposta para a família da vítima, isso gera uma inquietação, você lidar com o sofrimento das pessoas, né, com a frustração, com a perda, com a injustiça, isso é terrível, né, e é difícil a gente desligar. Você quer falar alguma coisa? Não, complementar. Pode, por favor. Né, então, é difícil, assim, esse mesmo padrão a gente vê até entre profissionais de saúde também, né? Essa mesma constância e dificuldade de sair desse estresse, que é quando já se torna negativo, né? Quando já começa a adoecer o corpo. O próprio cortisol, que é um hormônio neurotransmissor, que ele nos beneficia muito, né? Ele nos acelera, ele nos dá motivação, ele nos ajuda a lidar com alergia, com qualquer impacto, né? Mas, ao mesmo tempo, o excesso de exposição ao cortisol, ele também começa a causar dano ao corpo, né? E aí, uma das coisas que a gente observa é a morte de neurônio. O cortisol, ele mata neurônio, e ao longo do tempo, o comportamento do nosso cérebro diante desse excesso de exposição ao cortisol começa a ser muito parecido com o do Alzheimer, né? Então, a gente começa a perder massa cinzenta. Então, existe um dano muito grande. Por isso que a gente tem que circular entre as outras áreas da nossa vida, né? Não viver 100% a profissão. Eu sei que é difícil, porque, como o senhor falou, a maioria de vocês é vocacionado, né? Eu percebo esse prazer, essa vontade de fazer, né? Mas tem que saber caminhar
por entre as áreas da nossa vida e perceber ali que existe a minha família, eu tenho que investir em lazer, eu tenho que investir no sono, eu tenho que ter disciplina com sono, que é outra coisa que eu percebo uma dificuldade, né? Dormir muito tarde, acordar muito cedo e às vezes nem dormir, ou então naquele dia de plantão, onde você fica aquelas 24 horas, você não, no dia da folga, você não descansar como deveria, né? Não investir ali no seu descanso. Também são fatores que poderiam estar ajudando, mas a gente, quando é vocacionado, a gente tem dificuldade. Eu falo isso porque, como psicóloga, eu também tenho esse compromisso com a dor das pessoas que eu atendo, né? E, às vezes, eu vou para casa pensando, gente, como é que eu posso ajudar essa pessoa, né? Porque isso não está funcionando, isso aqui também não está funcionando. Então, a gente tem, quando tem essa questão do prazer na atividade, a gente tem dificuldade mesmo de desligar. Mas é importante você saber transitar entre as várias áreas da vida, né, para ter saúde. Perfeito. Quando a gente fala em vocação, é algo até interessante da gente refletir, porque independente da pessoa se julgar vocacionada ou não, quando ela adentra a instituição, ela se depara com a realidade. Né? Eu acredito que o mais vocacionado, quando ele se depara com a rotina policial, que na prática, sim, é muito bacana, é muito empolgante, é muito interessante você fazer parte de uma instituição de segurança pública. Mas a nossa rotina nada mais é do que ter contato com o pior da sociedade o tempo inteiro. Né? Eu fiquei pensando, antes da gente vir para cá, se nós chegarmos para uma pessoa fora da área de segurança pública e perguntarmos: você já teve contato com quantos homicidas na sua vida? Você já teve contato com quantas pessoas que praticaram um crime de roubo? Com quantas pessoas que praticaram um crime de sequestro? Dificilmente elas vão... Estupro, né? Dificilmente essas pessoas vão falar 10, né? Já conheci 10 homicídios. E na realidade da atuação policial, isso é constante. Nós convivemos com homicidas, traficantes, roubadores, estupradores, sequestradores. Isso por si só gera um desgaste emocional gigantesco. Né? E somado ao fator de não poder errar, a minha responsabilidade é a manutenção da ordem, a minha responsabilidade é a manutenção da lei. Então, além de eu já ter esse peso de não poder errar como ser humano, quando eu visto essa capa de super-herói, como a doutora colocou, eu tenho menos direito de errar ainda. Isso é muito angustiante, potencializado por um fator de exposição em mídias sociais. Hoje, a atuação policial, né, ela é muito contextualizada de maneira equivocada. A gente cansa de ver em redes sociais aquele trecho em que o policial dispara. E aí vamos crucificar o policial. Ou, quando o policial não dispara, ele também é criticado pela sua falta de atuação. Mas ninguém quer entender o contexto. A vibe é criticar o policial. A vibe é apedrejar aquele que não pode errar. Esses dois fatores, para mim, por si só, essa rotina diante do pior da sociedade e essa carga sobre os ombros da atividade policial como um todo, de não poder errar e ter o seu julgamento instantâneo, né? Você recentemente rodou um vídeo dos policiais rodoviários federais, né, dos PRFs, discutindo com um ciclista num acostamento. E a gente vê uma atuação... absurdo aquele vídeo ali. Você vê uma atuação em que os policiais, com todo respeito à atuação dos policiais, todo o meu respeito à corporação, à PRF, mas diante de um desrespeito, diante de um desacato, mas uma câmera ali julgando eles, uma câmera ali parecia ser um indivíduo instruído, discutindo, se exaltando, e os policiais nitidamente ali sendo gravados, sendo filmados. Ao meu ver, lógico que é fácil ser engenheiro de obra pronta, né? Ver e criticar, mas não é uma crítica, é uma construção. Eu acredito que isso serve para mim, enquanto policial também. Mas a gente percebe uma postura acanhada de dar uma voz de prisão para aquele indivíduo porque ele estava sendo filmado, e ele seria julgado, ele será julgado, eles foram julgados pela sociedade naquele momento. Então, esse julgamento é muito triste. E dessa vez, o julgamento, entre aspas, pela omissão, de não terem dado a voz de prisão. Mas quando a gente se coloca naquele lugar... Eu já tive situações de operação em que eu fui filmado. E eu falar para a doutora, não, eu estou agindo dentro da lei, eu não me importo com isso. Não, porque a gente sabe que os julgadores, muitas das vezes, são muito cruéis. Então, dizer que isso não adoece, dizer que isso não é um fator que influencia,
são 5 vezes mais propícios, né? Sim. 5 vezes mais propícios. E são 2 dos fatores, né? São 2 dos fatores. A terapia, como bem colocado, a cura através da fala, ela já é também, volto a dizer, devia estar na cesta básica da sociedade como um todo, né? E para os policiais, eu acho que devia ser obrigatório. A terapia para os policiais devia ser obrigatória. Devia ser alguma coisa, ter alguma maneira, algum mecanismo de tornar a terapia obrigatória para os policiais, para os membros de forças de segurança. Sim. Perfeito. Algum comentário, doutora? E também, assim, quanto à questão da pessoa ficar paralisada, né? Isso aí a gente já mostra que a pessoa está sob uma forte pressão emocional, porque ou ela fica muito impulsiva, né? Ela perde, tem aquele negócio do sequestro da amígdala, né? Que a pessoa fica ali no automático e responde de forma sem conseguir controlar os impulsos, né? Ou então ela fica paralisada, né? Então, assim, às vezes a pessoa nem percebe que ela ficou tão paralisada ali na hora, mas depois que ela, meu Deus, por que eu não fiz isso? Por que eu não, né? Justamente por estar debaixo dessa tensão emocional muito grande, né? E ali a tendência da gente é esquivar ou fugir nessas situações, é automático, né? Perfeito. E complementando aqui o doutor Gabriel, nessa questão do erro, não é que não estejamos sujeitos a críticas, principalmente o erro, né? O erro precisa sim ser criticado, porque há erros, né, doutor? Isso. E nessa questão, a gente... E todo mundo vai errar. E todo mundo vai errar. Então, assim, isso aí faz parte e estamos todos sujeitos. Agora, o sistema, a importância do sistema dentro dessa questão de saúde mental. O sistema, eu estava conversando com o doutor Gabriel antes de vir para cá. Ele não se importa. O sistema, ele quer ser alimentado. Ele não está nem aí para o trabalhador, para o profissional de segurança, no caso aqui, que é o que a gente está tratando. Ele precisa ser alimentado. Ele vai te morrer igual cana, que você fica só o bagaço. Ele quer o caldo. Me dá o caldo. Eu vou te morrer e não estou nem aí. E isso acontece por quê? Porque o sistema, ele não quer se responsabilizar por aquele profissional que ali, de repente, precisa ser afastado, está doente. Ele não se importa, porque se ele se importar, ele vai ter que se responsabilizar. E se ele se responsabilizar, ele vai ter que buscar uma solução, ele vai ter que buscar uma saída, né? Então, o sistema, hoje, ele não se importa. Ele não se importa com a saúde mental do profissional. Então, eu passo aqui para a senhora o seguinte: qual é a importância da gestão do sistema entender que a participação dele, do sistema, da gestão, dos chefes, dos superiores, é importantíssima para essa questão da saúde mental? Porque, principalmente, assim, os profissionais que de repente se compreendem e têm condições, buscam uma alternativa gastando do próprio bolso, né? Se não, o sistema vai ter que te amparar. Mas se o sistema não compreender a importância disso, aí o trabalhador está largado à própria sorte. Então, qual a importância do sistema compreender isso tudo? Bom, gente, os gestores, né, tudo. Sim, não. Até que dentro da polícia eu vejo uma preocupação da gestão, né? A gente está implantando aí o biopsicossocial. A gente já começou com os atendimentos psicológicos, né? A gente já tem a professora Daniela Flecha, que é professora de educação física, e ela também tem feito avaliação, né, de saúde, avaliação física, até com bioimpedância também. Mas, assim, é importante investir, assim, para esse público da área de segurança, como qualquer outro, é importante o reconhecimento da necessidade, sim. Eu acho que precisa ser investido, sim, né? Lá no biopsicossocial, como a gente está em processo de implantação, né, a gente tem uma previsão de ter outros profissionais de saúde, até uma sede própria, academia. O projeto é muito legal, né, mas é importante existir esse reconhecimento da necessidade de investir nos cuidados do trabalhador, com certeza, para que ele continue funcional, para que ele continue, como é que eu posso dizer, alinhado com o trabalho, com o que precisa ser feito, que ele precisa estar bem para exercer esse tipo de atividade, né? Então, eu entendo que é importante, sim, que haja esse investimento, né, por parte da gestão. Mas eu nem sei assim como falar. Você até tocou num assunto que para mim é muito importante. É a conscientização. A conscientização no sentido de, até certo ponto é normal, daí para frente é patológico. Sim.
Para a gente trazer para um cenário um pouco mais palpável, como que a gente pode identificar o quando está rumando para o patológico? Quando a gente deixa de ter aquele estresse, entre aspas, bom, né? Um estresse de um cumprimento de mandado em uma residência, que você está com o fuzil na mão. Se você não tiver uma descarga de adrenalina naquele momento, teu organismo está te sacaneando, porque Sim. aquele é o momento de você ter uma descarga de adrenalina, Sim. de você estar estressado, né? O que diferencia aquele cara que chega na sexta-feira e fala, tô cansado? Normal, você trabalhou a semana inteira ali, né? 8 horas por dia, então é normal, é esperado. O policial que vai se deparar com uma operação grandiosa e no dia anterior ele está ansioso, ele está visualizando aquela operação. Normal, você tem que fazer isso, você tem que projetar o que vai acontecer, né? Dormir mal essa noite faz parte da preocupação, mas quando que isso começa a ser patológico? Quando que é a virada de chave para tenho que buscar ajuda, não tá bom? Você bem colocou, né? Busque a causa. O que está te deixando? Né? Foi a semana de trabalho que te deixou cansado? Ou você tirou 30 dias de férias e continua cansado? Nessa linha, como que a gente pode identificar esses fatores que elevam a normalidade, o que o nosso organismo produz para nos proteger, e quando que começa a nos prejudicar? Quais seriam os sinais, né, que o teu corpo já exato, apresenta nessa situação? Sim. Gente, olha, quando a emoção, né, ela perde a funcionalidade dela, ou seja, ela não tem uma função, eu não tenho porquê. Eu dormi bem, eu dormi à noite, eu não tenho porquê acordar cansado. Né? Ou então, assim, eu não tenho porquê estar ansioso, porque eu não estou diante de nenhuma decisão importante, não tem uma causa dessa ansiedade, né? Ou dessa tristeza, ou desse desânimo. Não existe um motivo. Né? Aí a gente já tem que ficar um pouco atento, né? A emoção, ela tem que ter a funcionalidade dela. Eu estou estressado porque realmente a gente está diante de uma investigação, a gente está diante de uma cobrança da sociedade muito grande para que isso tenha que tenha uma resposta. Ou então, enfim, eu entrei em contato com um conteúdo que para mim me doeu, né? Como vocês estão sempre em contato. Mas a partir do momento que eu não sei te dizer o motivo por que eu estou diferente, ou então por que eu estou desanimada, ou porque eu não perdi a vontade, eu não consigo mais ter prazer nas mesmas coisas que eu tinha antes, ou então eu estou muito irritado até com as pessoas que não têm, eu não estou conseguindo regular as minhas emoções. Seria aquilo que a senhora falou no início, quando você consegue desligar e separar. Ou seja, se eu Exatamente. consigo desligar e ir para minha rotina, Exatamente. então aquele estresse lá tá normal. Exatamente. Mas eu desligo e venho para minha rotina. Aí seria mais ou menos isso. Isso, se você fica em alerta o tempo todo, né? Fica sobressaltado o tempo todo, isso te causa um cansaço, porque quando a gente fica em alerta, né, o teu corpo ele se prepara para se proteger. Desgastante demais. Exatamente. Então você começa a ficar cansado, a ansiedade ela te deixa cansado, Perfeito. ela suga a tua energia, a tristeza, como você fica pensando, né, para tentar resolver, existe um gasto calórico muito grande nesses momentos que a gente está, né, no modo sobrevivência. Mental e físico, né? Porque você já nota o semblante da pessoa. Exato. Olha, só para o teu cérebro ele fazer as funções que ele tem que fazer durante o dia, sem assim, só para o teu corpo funcionar, fazer você já básico, usa. Exatamente, para você viver. Né? Você gasta, em média, 500 calorias por dia. Né? Imagina, para pensar, para fazer tudo que a gente tem que fazer, esse gasto ele aumenta, né? Ele vai aumentando. Então, assim, toda vez que Acho que é por isso que eu perdi 4 quilos nos últimos meses. Exatamente. Tem gente que no momento de ansiedade, né? E fora assim, que desregula o apetite. Né? Então, A pessoa eu acho que eu estou no quadro de estresse, viu? Para tentar buscar uma compensação, ou então come de menos, perde o apetite. Eu sei o seguinte, quando você começa a perceber que você está diferente, é preciso você fazer essa avaliação. Será que eu não preciso de ajuda? Por que eu estou assim? Né? A depressão, ela tem uma característica de fazer com que você personalize os sintomas, né? Por exemplo, antes eu gostava de tocar violão, hoje eu não gosto mais. Na verdade, não. O fato de você não gostar de tocar violão é um sintoma da depressão. Uhum. Eu era uma pessoa mais alegre, hoje eu não sou mais, eu estou mais tímida, estou mais reservada. Não, é sintoma da depressão. A gente pode passar por algumas mudanças? Pode, né? Mas, assim, tem essa mudança drástica de você mesmo não se reconhecer, não saber mais do que você gosta, não investir mais nas mesmas
opções de lazer, o isolamento social, né? Porque esse contato social que a gente tem, apesar de ser às vezes cansativo, porque gasta energia, né? É prazeroso. É uma fonte de descarrego mesmo, emocional, né? De você conseguir se abrir, você conseguir trocar. É uma fonte de prazer. Gera ocitocina, que é um hormônio que causa bem-estar. Né? Então, o isolamento social, então, inclusive durante a pandemia, esse isolamento que a gente teve, eu acredito também foi uma das coisas que contribuiu muito. Potencializou muito. Exatamente, essa questão do adoecimento emocional. Né? Mas, assim, quando a emoção ela perde a funcionalidade, você passa a não se reconhecer mais e não consegue entender o porquê dessa mudança, né? Você já é um alerta que a gente tem que estar. Já é uma forma da gente. Já é algo que a gente tem que estar alerta, já tem que começar a buscar ajuda. E é possível a gente falar numa evolução, destacando, né, esse momento dessa virada de chave do que é normal para o que é patológico? É possível a gente falar numa evolução? Por exemplo, eu começo a me flagrar ansioso e começo a perceber que essa ansiedade ela é rotineira, ela é reiterada e eu não dou atenção a ela. Eu acredito que a ansiedade vai impactar diretamente no nosso sono. Então, a gente... me corrija, exatamente. Sim. Essa é a minha pergunta. Eu vou evoluir para uma insônia. E aí, quando a gente perde a qualidade do sono, é ladeira abaixo para a gente evoluir. Então, existe uma conexão, existe, entre aspas, uma evolução, porque a partir do momento que nós trabalharmos essa possível evolução e destacarmos, né, para os agentes de força de segurança, olha, nesse momento aqui, procure ajuda. Procure ajuda. Nesse momento que você está se flagrando ansioso, que você já percebeu que pode ser alguma coisa fora do normal, procure ajuda, porque a tendência é piorar. A depressão ela tem N causas, com certeza, mas eu acredito que uma boa proporção dela possa vir dessa evolução de alguma coisa que, se tratada lá no começo, aquela ansiedade não viria a se tornar uma síndrome do pânico, aquela ansiedade não iria impactar no seu sono. Sim. É correto essa reflexão? É correta essa reflexão? Sim, é correto, sim. Na verdade, quando você, como eu te falei, quando você deixa de conseguir realizar suas atividades, já é um sinal de alerta. Né? Primeiro, ela não tem uma função. Por que eu estou ansioso? Por que eu estou com o coração disparado? Né? Quando começam esses sintomas físicos, tensão muscular, ou aumento ou diminuição do apetite, o sono é uma coisa muito importante. Né? Durante o sono é quando você acomoda as tuas experiências, a tua memória é consolidada. Né? Durante o sono, como você acaba descansando, teu corpo relaxa, mas teu cérebro está trabalhando. Né? O ideal é que a gente tenha de 7 a 9 horas de sono por noite, né? Para que a gente consiga se recuperar. Né? E durante o sono é interessante que, por uma questão de sobrevivência, as primeiras memórias que são consolidadas são as negativas, né? Porque eu preciso lembrar que eu levei um choque na tomada para eu não botar mais o dedo na tomada. Essa informação é relevante para mim. Você carrega de afeto e é um afeto negativo, que é o afeto da dor, relacionado à dor. Exatamente. Assim, porque eu tenho que buscar aquilo que me faz bem. Né? Então, as primeiras memórias que são consolidadas são as negativas, depois as positivas. Foi feito um estudo sobre a privação de sono, já tem aqui, tem uns 3 anos isso, onde eles pegaram 2 grupos. Um grupo eles dormiam, dormiam normalmente de 7 a 9 horas por dia, e no outro grupo eles ficaram em privação de sono por 24 horas. A gente percebeu que as pessoas que em privação de sono, elas ficaram mais pessimistas, porque justamente a memória que eles não conseguiam, eles tinham uma tendência maior. Primeiro, a memória deles ficou mais prejudicada do que as pessoas que dormiram. Segundo, eles ficaram mais pessimistas, porque eles tinham uma tendência a lembrar mais das memórias negativas. Terceiro, a amígdala, que é esse órgãozinho que gera ansiedade, que ele está ligado à nossa sobrevivência, ela ficou hiperativada. Então, a pessoa ficou mais irritada, ficou mais agitada emocionalmente, né? E terceiro também, essa pessoa, ela ficou com... foi percebido que o sono, ele meio que te protege até de pensamentos de morte, né?
A privação de sono ela pode te levar a pensamento suicida. A gente também foi nesse mesmo estudo que eles fizeram, eles perceberam que, que você tem uma dificuldade de encontrar soluções por conta da privação de sono. Né? Então, assim, tudo isso, você fica com o humor contaminado, você fica cansado e você fica agitado emocionalmente por conta do sono. Isso aí explica também um pouquinho dessa ação policial de vocês, né? Mas, assim, essa emoção, ela passou a apresentar sintomas físicos, né? Daí é procurar ajuda. O coração está acelerando o tempo todo. Esse frio na barriga constante, dor de cabeça, alteração no apetite ou ganho ou perda de peso, né? Oscilação no peso e principalmente o prejuízo no sono. A gente tem que estar alerta mesmo a esses sinais. Falta de ímpeto também, né? Acordar e falar, puta, tenho que ir para a delegacia. Esse desânimo, de exatamente. Desânimo. Cansaço, né? Me deparar com aquilo de novo. Exatamente. Atividades, por exemplo, como vocês falaram, essa vontade de fazer que a polícia tem, né? Você perde o prazer e a vontade naquilo que você gostava de fazer, de realizar também. Isso aí também é um sinal de alerta. A mudança, você mudou. Eu não sou mais a mesma pessoa. Alguma coisa está diferente, é buscar ajuda. O problema é que a gente não dá atenção. A gente acha que é só mais um dia difícil, a gente acha que isso vai passar, não, é só um dia chato. Não, vai passar e isso não vai passando e vai piorando e a tendência é que você vai embotando, você vai se fechando, né? E depois aquilo, você passa a ficar até insensível àquilo, né? A depressão, ela tem também um padrão de que você perde a capacidade de ser reforçado positivamente. Né? Você sabe que você tem por isso que não é interessante você falar com uma pessoa deprimida, poxa, você é uma pessoa bonita, olha, você é bem casada, você é bem sucedido, concursado, né? Então, assim, mas a pessoa sabe de tudo isso, mas ela não consegue se alegrar com isso. Então, assim, outro sinal é que você perde essa alegria, né? Essa facilidade de se alegrar com aquilo que era motivo de alegria para você, os teus filhos, né? Você tem prazer de estar com os filhos. Não tem coisa melhor para os pais, né, de chegar e estar brincando, e se divertindo e percebendo esse pequeno desenvolvimento. Mas a pessoa não é mais tocada, né, por estimulações positivas, e isso é um sinal de alerta, sim. Doutora, só complementando aquela primeira pergunta, que eu falei da importância do sistema nesse contexto. E a imprensa? Né? Qual o papel da imprensa nessa questão da saúde mental, de levar, né? Porque a gente sabe que a imprensa hoje muita gente chama até como quarto poder, né? A imprensa, ela pauta, literalmente ela pauta ações governamentais. Então, tanto que a gente conseguiu aqui uma reportagem a nível nacional sobre a estrutura das delegacias e teve um impacto imenso, né? Foi assim, impacto muito grande e não que tenha sido isso, obviamente, mas o governador Carlos Brandão anunciou aí um projeto que, se for concretizado, realmente será o maior projeto que eu mesmo, em 25 anos de polícia, tenho conhecimento. 77 unidades de polícia sendo reformadas, né, nessa primeira etapa, e uma segunda etapa já programada para o ano que vem. Eu não tenho notícia disso em outros tempos, e se isso for concretizado, será realmente o maior programa de reforma de delegacias. O que a gente mostrou nessa reportagem, a dura realidade que os profissionais estavam enfrentando, trabalhando em ambientes absolutamente insalubres, principalmente no interior, mas também na capital, prédios que não têm a mínima dignidade para qualquer tipo de profissão, né? Ainda mais a quem se propõe a ajudar a solucionar problemas de terceiros, a combater a criminalidade. Tá? Então, de qualquer forma, o anúncio dessas reformas foi um passo muito grande, porque essa questão do ambiente de trabalho, ela impacta e muito na saúde mental dos profissionais, né? Então, a imprensa, nesse contexto, qual a importância? Ela está levando realmente à sociedade o tratamento que esse tema precisa, está mostrando? A gente sabe que tem campanhas do Setembro Amarelo, Janeiro Branco, sim, palestras. Embora, assim, eu tenha entendimento, eu falei para o Terci que isso é meio que uma cortina de fumaça. É importante, sim, mas é meio que uma cortina de fumaça que o sistema se utiliza para enfrentar o problema de forma mais profunda. Mas é importante, essas ações são importantes. Então, qual é o papel da imprensa nesse contexto aí, da questão da saúde mental? Para esclarecer e desmistificar muita coisa, né? Sim, não, com certeza. Toda a informação, ela é bem-vinda, né? Quando ela é dada de forma responsável. Né? Existe uma cartilha aí quando se fala de saúde mental,
existe uma cartilha que o OMS deu para a imprensa para tratar desses assuntos relacionados à saúde mental, em especial sobre suicídio. Existe até um pensamento que, porque vai falar sobre suicídio, vai incentivar gatilho. o suicídio. Gatilho. Exatamente. Mas, na verdade, quando ele é tratado de forma responsável, né, isso não gera um dano. Pelo contrário, faz com que as pessoas elas acordem, né? Acordem para a necessidade do autocuidado. E até de cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque, às vezes, aquela pessoa que está doente, ela não tem força para buscar ajuda, né? E a gente tem que estar sendo sensível, e já que a gente está se sentindo bem, a gente percebe que o outro precisa de ajuda, a gente pode ajudar. Mas, com certeza, assim, disseminar as informações referentes às necessidades, né, do autocuidado, né, do cuidado com o servidor, do cuidado com a nossa saúde, sempre é bem-vinda, desde que seja feita de forma responsável, né, e bem fundamentada. Eu percebi que você tocou num ponto muito importante também, que seria uma espécie de analgesia como mecanismo de defesa. Você acaba diminuindo significativamente a sua sensibilidade e a sua empatia, justamente porque aquilo começa a te fazer mal, né? Nós temos aí esses problemas que são inerentes, eu acho que a todo sistema, né? Quando a gente fala desse julgamento da sociedade, quando a gente fala desse peso de não poder errar. E também nós temos números que demonstram um desmonte do aparato de segurança em nível nacional, né? Nós temos uma queda de número de policiais na última década. E isso, além de ser um absurdo por conta do contraponto da evolução das organizações criminosas, é mais um fator de angústia. Porque a gente já tem todo esse convívio com pessoas más, com pessoas ruins, nós temos aí esse peso do julgamento e nós chegamos, quando eu digo nós, eu digo todas as forças de segurança do país, né? São poucos que têm lugares adequados, com estruturas adequadas, com pessoal adequado, com treinamento adequado e com equipamento adequado, né? E eu percebo no meio dos colegas uma certa analgesia. Eu acredito que seja até um mecanismo de segurança, porque tudo isso é tão estressante, talvez decepcionante e angustiante, que a pessoa pega um caso de homicídio e fala mais um homicídio. Pega um caso de estupro e fala mais um estupro. É difícil isso pra gente, porque a gente vai se envolver com aquilo. Eu estou lendo um depoimento de uma pessoa que foi violentada. Se eu não me comover com aquilo, eu tenho que refletir enquanto ser humano. Mas ao passo que eu tenho 3 depoimentos desse por dia, me consome, né? Me consome. Então, assim, essa analgesia, ela tem que ser destacada, a gente tem que prestar atenção nela também. Sim. E não trazê-la como mecanismo de defesa, mas buscar uma válvula de escape, buscar um tratamento. A gente vai falar mais para frente aí sobre precauções, sobre iniciativas que podem prevenir de uma maneira geral situações mais graves. Mas essa analgesia é um mecanismo de defesa? Como que a gente vai trabalhar? Com certeza. Esse adormecimento, né, na hora do enfrentamento é uma forma de se defender, sim, se proteger. Porque, já pensou, vocês lidam com essas questões que o senhor falou, e a cada questão dessa, você ser profundamente afetado, né? Então, eu acho que com o tempo a gente vai meio que se protegendo mesmo. Não, assim, vai entendendo o teu lugar no processo, né? Eu tenho que ficar de fora para que eu possa ajudar, porque tudo que envolve emoção fica um pouco mais custoso para a gente. E você vai falar com propriedade, porque você se envolve da mesma maneira. Exatamente. Com 5, 10 pacientes por dia, e analisando-os ali. Se eu for pessoalizar, ficar de dentro, exatamente, eu não vou conseguir ajudar a pessoa, né? Um exemplo disso é que a gente tem dificuldade de resolver questões nossas, mas a vida das outras pessoas que a gente está de fora, a gente tem uma facilidade de olhar com mais clareza a situação. Poxa, se fulano fizesse isso, resolveria. Mas como a gente tem todo esse contexto emocional por trás, né, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de avaliar e de ajudar, né? Então, realmente, esse lugar de fora,
né, ele é mais confortável e talvez ele te traga mais clareza a respeito da situação, do que precisa ser feito. Né, mas faz parte mesmo desse excessivo contato. Agora, assim, tomar cuidado se isso é só nessa profissão, é só para lidar, é só para resolver essas questões de trabalho, ou isso está se expandindo para os outros lados da vida. Aí sim a gente tem que estar alerta, né? Quando a gente fala em resolver, eu percebo que existe... as pessoas subjugam demais iniciativas que dá para a gente chamar de simples, né? Como a atividade física, um sono minimamente regulado e uma alimentação minimamente razoável ali dentro das possibilidades financeiras e de tempo, né? Você percebe esse link, né? Esse link, mas as pessoas normalmente não dão atenção, acabam romantizando o negativo, né? Vou viver na base do café e do ódio, durmo 3 horas por noite, né? E no final das contas, quando a gente fala isso, leva essa reflexão, vamos fazer uma atividade física 3, 4 vezes por semana, pode ser em casa, improvisa, não precisa pagar uma academia, não precisa, né, necessariamente, enfim, dispêndio econômico. Você percebe que existe essa conscientização, o pessoal está começando a falar, é melhor eu me programar, melhor eu dormir melhor, é melhor eu fazer a minha atividade física. Existe essa consciência de quem tem a necessidade de trabalhar isso? Sim, existe. Assim, primeiro, assim, eu alimentar o meu corpo, ele está bem nutrido, né? Existe, por exemplo, questões emocionais que estão ligadas a privação de ferro ou de outros minerais, zinco, né? Às vezes eu estou desanimada, você faz um exame ali, está faltando zinco. Então, assim, a alimentação ela é importante. Teu corpo está bem alimentado e bem nutrido, né? Isso traz saúde mental, é um sistema só, né? Também a atividade física, ela faz com que teu corpo ele produza as substâncias que te geram sensação de bem-estar, né? Além de melhorar o sistema cardiovascular, né? Fazer com que ele funcione melhor, né? E também ajuda na regulação emocional, né? Se você estiver muito chateado e você for fazer uma caminhada, você volta com certeza muito mais relaxado e com mais clareza no pensamento. Coisas simples que ajudam, né? Exatamente. Então, existe essa necessidade de fazer atividade física, e é qualquer atividade física. Eu, por exemplo, eu não me orgulho disso, mas assim, eu não sou uma atleta, mas eu tenho aquela minha caminhada da ansiedade, né? Porque eu tenho uma demanda de trabalho que me exige isso, eu preciso fazer pelo menos meia hora de caminhada. Eu não gosto de fazer, mas eu volto melhor, eu percebo que meu sono fica melhor, né? Então a gente tem que botar o corpo para funcionar e se alimentar bem, né? Tem pacientes que às vezes eu estou acompanhando e eu vejo que ele não melhora tanto. Qual foi a última vez que você fez um check-up, né? Então bora fazer um check-up e às vezes quando volta a pessoa está com o corpo pouco nutrido, está precisando de reposição de ferro, está precisando de vitaminas do complexo B, né? De magnésio. Então assim, isso influencia sim no funcionamento da mente também. Eu percebo um pouco isso com os meus alunos, nessa busca por concentração, por melhores resultados. O que eu posso tomar, professor? Sempre é remédio, né? E aí, como é que está a tua atividade física? Como é que está teu sono? Exatamente. Como é que está a tua alimentação? Né? Isso é muito subjugado. Doutora, nós estamos caminhando já para o final. Antes de abrir para as considerações finais aqui do doutor Gabriel, da senhora, eu vou encaminhar uma última pergunta aqui, que é a questão de números, né? No Brasil, nos últimos 5 anos, nós tivemos uma média de 100 mortes por suicídio entre policiais. É um número muito alarmante, né? Para você ter ideia, morreu mais policial por suicídio do que em confronto, em atividade. Isso tem que ligar o alerta, né? Tem algo muito errado. Como é que a Polícia Civil, aqui no Maranhão, ela tem discutido essa questão? Como é que tem sido a procura? Eu li um dado aqui que, desde a criação do serviço, 76 servidores procuraram, né, o biopsicossocial. Então, como é que isso está sendo tratado internamente? Existe alguma estatística? Porque, assim, não é só a questão do suicídio, isso já é o máximo, né? Tem as doenças crônicas que eu falei agora há pouco, estresse agudo, etc. Qual é a realidade da Polícia Civil do Maranhão, hoje?
O serviço é recente, obviamente, né? Isso, é recente. A gente está, como eu falei, a gente está com o serviço de psicologia e o serviço de educação física, né? A professora Daniela Flesch, ela tem feito avaliações físicas e ela tem acompanhado a cada 2 meses essas mesmas pessoas. Até então, 128 servidores eles já foram avaliados e estão sendo acompanhados por ela, né? Inclusive com bioimpedância, onde ela faz a prescrição de atividade física de acordo que a pessoa faça da forma que ela pode, na academia, fazendo uma corrida, né? Ela dá essas orientações e ela acompanha. E a gente também, eu também tenho feito alguns acolhimentos. Às vezes, eu acho engraçado que eu costumo dizer que eu faço mais acolhimento na Copa, para vocês verem a dificuldade que as pessoas têm de buscar, às vezes, um atendimento, né? De reconhecer que, às vezes, está ali conversando comigo e a pessoa começa a contar alguma coisa e acaba que vira um acolhimento ali enquanto a gente toma um cafezinho, né? Mas eu vejo essa procura, né? Essa preocupação que as pessoas têm tido com o seu cuidado, essa percepção da sua necessidade, às vezes, de buscar uma orientação, né? Quantas vezes tem pessoas que estão passando por uma situação difícil, esse sofrimento ele é funcional, é reativa ao que a pessoa está passando, mas ela tem buscado ajuda. Então, assim, desde a criação do biopsicossocial, a gente percebeu uma redução de 17% dos casos de afastamento, né, para tratamento de saúde. Isso para a gente é importante. Foi um dado que me deixou muito feliz. Né? Eu vejo esse reconhecimento do servidor de buscar ajuda, de buscar estratégia, de buscar uma orientação, isso é ótimo. Eu vejo a gestão, os gestores, os superintendentes abrindo espaço para a gente levar os nossos diálogos de segurança para falar sobre os cuidados com a saúde. Só um adendo que a ADEPAL ela tem levado essa questão continuamente nos grupos, né? Com convênios. Sim. Convênios, incentivando que o serviço seja procurado, que acabe com esses estigmas que só atrapalham. A nossa associação tem incentivado bastante isso, mas pode concluir, doutor. Isso, e assim, no ano, por exemplo, no ano de 2023, ano passado, a gente conseguiu fazer 444 atendimentos psicológicos, né? Tanto a servidores, foram 77 servidores atendidos, como 33 dependentes e familiares. Às vezes a gente não tem como acompanhar esse familiar, mas numa situação de emergência a gente está acolhendo essa pessoa e está dando um direcionamento, né? E também, dentre as ações, a gente conseguiu, através de 22 diálogos de segurança, que são palestras, onde existe uma participação das pessoas, a gente conseguiu alcançar 636 servidores, isso ano passado, né? E já no primeiro ano, durante 3 ações que a gente fez, a gente conseguiu alcançar 322 servidores, né? E são pessoas que têm participado, né? Inclusive, tanto delegados quanto investigadores, escrivãos, todos eles, né, têm buscado esse atendimento ali no biopsicossocial. Uma dúvida que me surgiu antes do nosso presidente encerrar, quando a gente fala do alcance, pautado aí por esses dois desafios, a falta de conhecimento e o preconceito. Esse alcance, você vislumbra que seria mais efetivo se ele fosse feito de maneira um pouco mais intensa? Quando eu digo de maneira um pouco mais intensa, é algum mecanismo de chegar até o policial e perguntar: você está bem? Olha só, porque às vezes a ignorância, no sentido do desconhecimento, ela é o primeiro entrave para a busca de ajuda. Sim. Então, muitas vezes, o policial está lá, ele tem essa sequência de sintomas, mas ele nem sabe que ele está adoecido, né? Existe essa possibilidade desse alcance do setor biopsicossocial da polícia ir até o policial, não só por meio de campanhas de conscientização. Ótimo, campanhas de conscientização conscientizam, é um trabalho de formiguinha que tem que continuar e ser reiterado, mas, além dele, abordar o policial e, de maneira bastante íntima, justamente para driblar a ignorância e principalmente o preconceito, perguntar se ele está bem. Existe essa possibilidade de iniciativa do setor? Olha, assim, existe, sim. Essas campanhas que a gente faz, às vezes são palestras, às vezes são diálogos de segurança, mas o setembro e o outubro rosa e novembro azul do ano passado, a gente foi pessoa a pessoa conversar, levar uma fichinha onde fala dos cuidados com a saúde, quais são os exames, sobre essa questão de check-up, incentivar isso. Vocês sabiam que para câncer
somente 5 a 10% dos casos são causados por questões hereditárias e genéticas, os outros 90% são causados por questões de hábitos de vida, né? Então, assim, a saúde mental também entra nesse pacote, né? Você ter bons hábitos de saúde, isso influencia na sua saúde mental. Então, a gente tem feito também esse trabalho corpo a corpo, né? Nas instituições, nas superintendências. É mais difícil, né? Um trabalho desse, você chegar na pessoa e perguntar, como você sugeriu, assim, ainda que hipoteticamente não é fácil. É mais difícil. Não é fácil, é mais difícil. Pesquisas, questionários. Exatamente. Também foi feita. Mas, assim, a gente tem ampliado e tem buscado essa intensidade, essa intensificação, né, nessas ações. Mas são importantes, sim. E até quanto ao suicídio que o senhor falou, os dados da OMS mostram que 96,8% dos casos estão ligados a algum tipo de transtorno mental, ou seja, são casos que poderiam ter sido prevenidos se a pessoa tivesse sido assistida, se tivesse buscado ajuda. Às vezes, um acolhimento. Eu estou aqui do seu lado, eu percebo que o senhor está agitado hoje, né? Então, isso, eu chego e sento, está tudo bem, tá sentindo alguma coisa, e o fato de eu oferecer a minha ajuda, a minha escuta para você, sem julgar você pelo que você está sentindo, sem dizer, ai, que frescura, que besteira você sofreu. Eu conversei com alguns colegas também, psicólogos, eles falaram lá de forma genérica, mas um dos grandes problemas que são relatados para eles nos consultórios por policiais é a questão do endividamento. Isso a senhora tem contato com isso aqui no Maranhão? Não, tem. A gente teve casos, assim, a gente percebe, sim, essa questão do endividamento, né? Mas, não, assim, também, se a gente for avaliar de uma forma geral, por exemplo, um policial, ele é concursado, né? Existe a segurança, a estabilidade, né? Ele, sem levar em consideração essa questão de ajuste ou não ajuste, mas, assim, ele ganha um pouco melhor, pelo menos 2 vezes, se comparado a média geral das pessoas, da comunidade como um todo, da sociedade como um todo. Então, assim, talvez, se a gente pensasse um pouco na questão da educação financeira, né, de você aprender a gerir os seus recursos, ganha, né? Exatamente, seria importante. A gente tem essa proposta. Pessoal, nós estamos caminhando realmente, estamos com o tempo já esgotado. Eu abri para meu amigo doutor Tessi fazer as considerações finais. Depois a senhora dá uma palavrinha e eu encerro aqui. Tessi, uma palavra. Mais uma vez, obrigado pelo convite para compor a bancada. É uma honra estar aqui e muito feliz por tratar desse tema, né? Essa última informação que a doutora trouxe, ela é valiosíssima, porque nós teríamos evitado 96,8% de suicídio se os policiais, se os membros de força de segurança tivessem esse conhecimento, tivessem essa sensibilidade para consigo mesmo de perceber o que não está legal, que eu preciso de ajuda, que eu erro, que eu vou me beneficiar, né? Não é uma frescura, né? Então eu tenho que parabenizá-la pelo trabalho e especialmente por essa conscientização, e me coloco à disposição do nosso presidente para, quando for pertinente, compor essa mesa, que foi uma experiência maravilhosa. Teremos outras vezes sim, meu amigo. Doutora, eu queria agradecer também. Para mim foi uma alegria muito grande estar aqui, né, compartilhando e falando sobre saúde, né, e ter esse espaço para levantar essas questões que são necessárias, né, e sobre até a questão do autocuidado. Peço que as pessoas que estejam assistindo esse podcast, elas se cuidem, né? Se percebam, busquem se conhecer, invistam na sua saúde, invistam no seu sono, numa boa alimentação, atividade física, lazer, né? Teve uma pesquisa recente que mostrou que, às vezes, a gente trabalha tanto e, de fato, assim, a gente só perde em exaustão ligada ao trabalho para o Japão, né? Então, assim, a gente tem essa cultura do homem, da mulher guerreira, trabalhadora, né? Isso agrega muito valor para a gente, mas e às vezes o descanso ele é tido como um momento de preguiça. Tá desocupado, não está fazendo nada, né? E, na verdade, é uma necessidade fisiológica. Então, investir no seu descanso, né? Investir no seu lazer. Tem pessoas que trabalham tanto que, quando chega na folga, não sabe nem como é que vai descansar. Não sabe se fica em casa ou se sai para se divertir, né? Enfim, então, assim, a gente tem que mudar essa mentalidade, né, sobre as nossas emoções, sobre você fraquejar, sobre você não estar bem às vezes, né, e também sobre você reconhecer
que você também é responsável pela pessoa que está do seu lado, né? Na polícia ali, se você percebe que um colega não está muito bem, você já dá uma assistência, ou então você já poupa ele de participar de uma ação que seja mais intensa e que exige, né, um comprometimento emocional maior. É importante você ser gentil com as pessoas que estão trabalhando com você, você promover esse ambiente amistoso. É importante. Assim, às vezes, quando eu estou acompanhando alguns policiais que estão, inclusive, afastados para tratamento por questões emocionais, eu vejo assim, quando eu falo, olha, vai no shopping, vai dar uma volta. Ele, doutora, se eu for dar uma volta e alguém no meu trabalho me olhar lá, vai pensar, olha aí, né, fulano, que está com depressão, como é que sai? Sendo que a depressão, ela não está na cara. Tem pessoas que estão do nosso lado e que são super engraçadas e que têm um comportamento que foge aos padrões da depressão, mas são pessoas que sofrem, né? Um exemplo, somos nós três aqui que nos conhecemos, eu vejo o doutor Dominici, o doutor Gabriel, para mim vocês aparentam estar muito bem, né, muito satisfeitos, mas eu não sei as batalhas que vocês enfrentam. Então, essa questão da gentileza no dia a dia é muito importante, né? E procurem um biopsicossocial, gente, que a gente está ali para assistir, para ajudar, para oferecer ajuda, para direcionar, para orientar, inclusive para oferecer assim diálogos de segurança na sua delegacia ou na sua unidade. Você percebe, olha, a gente queria falar um pouquinho mais sobre depressão, a gente organiza um momento de meia horinha ali para estar conversando com os servidores, trocando, né, ideia, trazendo, tirando dúvida. Então, a gente está ali, tem essa disponibilidade de fazer, é só procurar, tá? Então, eu agradeço. Muito obrigada pelo convite. Muito bom. Doutor Gabriel, obrigado pela sua presença. Sem dúvida, o senhor abrilhantou aqui, ó, a discussão. Né? A nossa estrela era a doutora Carolina. Né? Eu espero que todos tenham gostado aqui do bate-papo, da discussão. Senhores, esse foi o segundo episódio. Tá? Não sou nenhum podcaster, né? Mas a gente nós estamos tentando levar aí ao conhecimento os assuntos mais pertinentes para a categoria. Vamos agora aguardar o terceiro episódio, buscar um tema aí do interesse de todos, e até a próxima.